Você fala nesse artigo, Lênio, eu achei muito interessante porque você resgata, eu acho que é até legal para os nossos leitores aqui, que muitas vezes não tem contato com conteúdo filosófico. Aliás, outro dia a Inês Oludetti elogiou muito o programa que você tem. Eu acho que é na Unicinos, misturando direito e literatura. Ela E falou literatura. que aprende muito com o teu programa. E você resgata uma ideia, a hermenêutica é o conhecimento que vem de Hermes. E explica por que as hermenêuticas dos militares elas são criminosas nesse contexto. Assim, finge que não é um estudante de filosofia nem de direito, um cidadão Entendi. médio. Como é que ele pode entender que as ideias que vêm dos militares podem ser criminosas? Veja, os sentidos que se dão as coisas não são como são, elas sempre são intermediadas. Porque se as coisas fossem como são, nós seríamos deuses e não teria graça nenhuma, né? Seria uma chatice bárbara. Se eu disser isto é e fosse mesmo, sem intermediações subjetivas, afetivas, intuitivas, seria um problemão. Então, Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recônditas e sofisticadas, como dizia Darcy Ribeiro, que nós ainda precisamos dessa classe de gente, os cientistas, os hermeneutas, etc., para dar o sentido às coisas, entende? Porque as coisas não são ao pé, porque senão a palavra água molharia e a palavra fogo queimaria. Então não pode ser, claro que não é assim, desde a aurora da civilização. Então, os gregos nos ensinaram, né, essa questão da intermediação. E metaforicamente, Hermes era um semideus que fazia intermediação entre os deuses, o que os deuses diziam, e os mortais. Mas nunca se soube o que os deuses disseram, só se soube que Hermes disse que os deuses disseram. Portanto, é impossível saber o em si da coisa. Você só pode saber aquilo que se diz sobre o em si da coisa. E essa é uma questão intermediada, portanto, hermenêutica. Então, Hermes, inclusive, os gregos, para fazer isto mais genial, os gregos fizeram a metáfora mostrando que Hermes era um delinquente. Claro, porque ele rouba, ele se apropria dos sentidos. E a grande questão é como controlar Hermes. Porque Hermes, por ser um delinquente, ele nasce numa forquilha de árvore e já sai roubando as coisas do seu próprio irmão, safado ele. Sim. Então, o que acontece? O Hermes é alguém que tem que ser controlado, contido, claro. Nós nos contemos no nosso cotidiano porque não fazemos o que nós queremos, inclusive na hermenêutica. Você não pode interpretar como quer. Você não pode interpretar como quer, porque você pode criar efeitos colaterais gravíssimos. É como um remédio sem bula. No fundo, a hermenêutica é uma boa bula de como você toma o remédio, para não tomar um remédio que lhe faça mal. Os militares, para chegar no ponto, o que fizeram os militares? O que fizeram alguns juristas mais famosos e outros não famosos, alguns em caminho direto rumo ao anonimato, normal, né? Muitos juristas caminham para o anonimato. O que eles fizeram? Eles pegaram, por exemplo, eu uso 2 exemplos nessa questão do globo, do artigo. O primeiro é o 142 da Constituição. Não é qualquer pessoa que pode chegar e olhar o artigo 142 e dizer: aqui está a possibilidade dos militares tomarem conta do poder. Céus! Então, só tem um problema. Se fosse verdadeiro isso, todo o poder emanaria não do povo, mas dos militares. E os militares seriam os guardiões da democracia. No mundo todo não existe isso. O Brasil iria realmente para o prêmio Ig Nobel. Então, essa irresponsabilidade hermenêutica, entra hermenêutica criminosa até, faz com que aquelas pessoas incautas que veem aquilo, aí, por exemplo, jornalistas, jornaleiros, ex-jogadores de bingo e senhoras
que dão golpe nos outros e vão para Brasília, como a senhora, aquela famosa, que condenada por crack, não sei o quê, essa choldra toda, como se diz, essa gente acredita nas coisas. Acreditou. E outra, quando os militares fizeram isso, e alguns juristas também, as pessoas passaram a acreditar que os militares podiam fazer a intervenção. Sim. Só que dizer na democracia que a intervenção militar é juridicamente viável, ela pode ser criminosa, porque o 286 diz que quando você incentivar crimes assim, você pode estar enquadrado. Então, veja das sutilezas disso, né, do perigo que são as intermediações mal feitas, né? Se uma lei diz, eu gosto muito desse exemplo, que é de um velho filósofo chamado Recassim Seixas. Eu só aperfeiçoei. É mais ou menos como o para-brisa, né? Dizem que os portugueses inventaram e os americanos aperfeiçoaram, colocaram do lado de fora do carro. Abraço aos portugueses, a brincadeira que eu faço. Esse exemplo também diz assim, é proibido carregar cães na plataforma, você não pode levar um urso. E eu digo, não pode levar urso, como também não pode proibir o cão-guia do cego. É a minha contribuição, eu vou mais longe. Então, hermenêutica é algo muito sério. E o segundo exemplo está nessa mesma linha, que é o artigo 359, que diz, não serão criminosas as manifestações blá, 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 que tiverem objetivos sociais. Aí o que fizeram? Os comandantes militares, no dia 11 de novembro de 2022, veja, depois do segundo turno, já tinha, os acampamentos estavam aí, os militares, ao invés de tirarem, o que eles disseram? Nós vamos proteger, porque todas as manifestações pacíficas, elas são constitucionais. Ledo, Ivo, engano. Não é verdade. A lei somente permite manifestações que tenham fins sociais e que nunca admite-se manifestações antidemocráticas, isto é, que pratiquem um harakiri institucional. Na democracia, a Alemanha é o maior exemplo. Os caras conspiraram lá, tem 25 presos. E as pessoas dizem, professor Strecker, professor Lênin, os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos. Tem 988, tem 300 e tantos condenados, 900 e tantos presos, porque a invasão do Capitólio custou caro àqueles que dizem que a liberdade vale mais do que a vida. Aqui tem 1.500 presos e devem ter uns 1.000 condenados, né, professor? Exatamente isso. Então, é muito bom é muito boa essa oportunidade aqui, Pedro, que a gente possa mostrar, explicar isso bem, para mostrar que, inclusive cientificamente, assim, no sentido das evidências teóricas, porque é possível você demonstrar os seus argumentos com evidências, e há todo um passado da filosofia, etc., que mostra, né, o que é hermenêutica, etc. A grande questão é se os nossos teleouvintes quiserem, o maior exemplo da crítica que a literatura faz a uma hermenêutica irresponsável é feita pelo Lewis Carroll no Alice através do espelho, do personagem Humpty Dumpty. Humpty Dumpty diz para Alice, por que você não faz 364 desaniversários? Ela diz, porque eu não posso, eu só faço um. Ele diz, pode sim. E ela diz, não pode, porque isso não é assim. Ele diz, pode, porque eu digo que pode. Eu dou às palavras o sentido que eu quero.
é que os militares queriam com o artigo 142. Eu dou às palavras o sentido que eu quero, que eu chamo de hermenêuticas criminosas, no meu artigo de O Globo. E que autoriza aquela choldra, né, professor, para usar o termo que você usa bastante. Sim. A choldra está autorizada pelos generais que falam as hermenêuticas criminosas e os que se silenciam também, né? Tanto por comissão como por omissão. Não tenha dúvida disso. Você pega o ponto. A choldra, em muita coisa aí, a choldra é uma mera massa de manobra. Ela acreditou numa fraude, chamemos assim as coisas pelo nome que elas têm, como nomotetas gregos. Nomoteta, aquele que dá o nome às coisas em grego. Chamemo-las, para usar bem uma mesóclise. Chamemo-las, né, pelo nome. Fraude hermenêutica. Sempre é perigoso você usar um remédio sem consultar a bula. O remédio... Aliás, Platão é que dizia que a palavra é como um farmacon. Ela pode salvar, ela pode curar mesmo, mas pode matar. Depende como se faz. E as palavras, hermeneuticamente falando, durante tudo que se viu, rádios, TVs, todos os dias falando em intervenção militar, é evidente que essa choldra toda, Pedro Zambarda, acredita nisso, na bolha das redes sociais e nas rádios e TVs, elas vão e acham que efetivamente os militares teriam que assumir o poder. E veja o desdobramento disso. Eu não quero entrar nisso agora, estamos mais no final, mas essa questão do que disse o ex-general, chefe do GSI, do governo Temer, sobre o Lula, quer dizer, um general falando isso do presidente da República eleito. Veja o nível que chegou a coisa, Pedro. Veja o perigo. Ele desafia praticamente o presidente recém-eleito.